E aí, pessoal, as vendas do Grêmio. Quanto o Grêmio precisa vender para cumprir o orçamento? E quem são esses nomes? Ou ao menos o que se pode imaginar. Porque, sim, o Grêmio vai precisar vender agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, as placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. A gente sabe como, a partir de agora, a gente começa a gastar mais com energia e as placas solares podem resolver esse problema. Você precisa conhecer os planos da LR Energia Solar. Você pode ter 6 meses de carência, você pode pagar em 144 vezes no boleto. Você pode já no primeiro mês começar a pagar menos do que você paga hoje. Conheça as placas solares, conheça a LR Energia Solar, mais de 2.000 projetos instalados. Você vai curtir, vale a pena. Gente, vendas. O Grêmio precisa vender líquido perto de 125 milhões de reais. O que é líquido? É o que entra para o Grêmio. Porque a gente sabe que nenhum jogador de futebol no atual modelo do Brasil é 100% do clube. É 20% do empresário, é 10% não sei de quem, é 15% da família. Sempre tem alguma coisa nesse sentido. Então, esses 125, 130 milhões, eles dão conta de líquido. Imagina vender, por exemplo, pegar o exemplo de um jogador como o Bitelo. O Grêmio tem 70%, o resto é do Cascavel. É só os 70% que tu tem que botar nessa conta de mais de 100 milhões. São perto de 20 milhões de dólares, 20 milhões de euros. Esse é o valor que o Grêmio precisa vender. E aí a pergunta, quem vender? O Grêmio trabalhou muito mal nessa temporada a parte de valorização dos seus jogadores. O único jogador que surgiu e foi valorizado foi o Gustavinho. E o Gustavinho já foi vendido rapidamente. O Gustavinho foi titular do Grêmio pouquíssimas partidas. E realmente ele foi isso porque ele é muito melhor que os outros. Muito melhor. E ele só surgiu por isso, e a gente vai lembrar que ele surgiu em cima de uma lesão do Soteldo. Se não sequer teria surgido. Ele que para mim foi o grande nome do melhor momento do Grêmio. Né? Ali durante o gauchão ele é o grande cara ali. Ele é o cara que carrega o Grêmio, ele é o cara que empolga de alguma maneira. Depois disso acaba. Esse jogador foi vendido. Aí tu tem, da base, Ronald, Gustavo Martins, o Igor Serrote, que está começando, o Natan Fernandes. Todos não tiveram destaque no sentido vender em grandes quantias. O Ronald, eu escutei uma informação que ele tem aí sondagens da casa de 3, 4 milhões de euros. O Gustavo Martins já recebeu uma ideia de 3 ou 4 milhões de euros também. O Natan Fernandes, ele recebeu uma proposta de 7 milhões e o Grêmio negou. Ainda no meio do ano, quando ele estava mais valorizado que hoje. Só que agora ele tem aí a seleção, que pode dar vitrine para ele, diferente do que o Grêmio fez. O Grêmio desmoralizou ele. Aquela história do Renato botar para jogar e tirar no meio do jogo, o Grêmio desmoralizou. Então, a seleção sub-20 pode dar esse up no Natan Fernandes. Né? Um jogador que pintou muito bem e tal, mas acabou tendo algumas dificuldades. Aí nós vamos para os jogadores comprados. Qual é o jogador mais... Vocês pararam para pensar qual é o jogador mais valorizado do Grêmio nesse momento? É o Aravena. É o Aravena. Que se fala aí que pode receber uma proposta de 8, 9 milhões de euros. Então tu tem o Aravena, que chegou ontem. Tu tem esses meninos da base. Tu nota que se a gente pensar em vender todos esses 5 que eu falei agora, tu não fecha a conta lá. Não fecha aquela conta. Porque tu tem aí percentuais de agentes que tu não consegue transportar direto para o Grêmio. Então tu não fecha aquela conta. Outro jogador, o Cristaldo, valorizado também, 5, 6 milhões, o México tentou levar, jogador que é um pouco mais velho. Outro, Vija Sante, também nessa casa, 7, 8 milhões de euros.
O Grêmio hoje não tem nenhum jogador de 10 milhões de euros. Nenhum. E isso assusta. Isso preocupa. Isso nos causa uma ideia de a roda precisa girar, porque esta conta de venda de jogador, ela vai precisar ser cumprida. O orçamento do Grêmio de 550 milhões tem 130 milhões que é de venda. Esse é o ponto. Então tu tem 500, 130, é muita coisa no orçamento. Senão tu não vai conseguir honrar os teus objetivos lá, as tuas coisas. E eu nem estou citando aqui na necessidade de reforçar. Imagina o tamanho da dificuldade deste trabalho que o Grêmio teve nesse ano. Olha o tamanho da dificuldade. O principal ativo foi embora. E os outros ainda estão engatinhando. E tu precisa cumprir com velocidade isso. Eu nem estou falando aqui em reinvestir, tá? Que é uma coisa que é importante também, o Grêmio sabe aí da necessidade. 2 nomes, e aqui o lado que pode ser muito positivo para essa temporada. 2 nomes que eu quero citar. Thiaguinho e Gabriel Meck. Os dois vão começar tendo mais espaço. Nós sabemos que são jogadores que têm muito potencial, que já tiveram sondagens, sobretudo o Meck, fortes do futebol europeu e do grande futebol europeu. Aqui pode ter uma esperança, que é um desses surgir num ambiente mais favorável, num ambiente que se dê mais espaço para isso, e eles possam então ganhar o mundo e cumprir através da venda essa regra essa obrigação que o Grêmio tem com o seu orçamento. Tu não consegue criar novas receitas da noite para o dia nesse valor, né? Vai precisar ter efetivamente a venda de jogador para honrar esses compromissos que tu, de alguma maneira, posicionou no orçamento. Então, este é o quadro. Do grupo atual, dos 20, 18 jogadores que vão permanecer, a gente tem uma régua abaixo de 10 milhões de euros. E se tu vender praticamente todos eles, tu não cumpre esse valor. Dificilmente. E eu tô falando, é sempre importante, porque aí tu vai somar 5, pô, vai dar os 20. É que tu tem os percentuais, aí tu faz na casa de 65%, mais ou menos a média que tu tem destes jogadores, porque tu tem, além dos agentes que tu tem que pagar, das comissões, tu tem que pagar esses percentuais. Então tu faz aí entre 65% e 70%, e esse valor, enfim, ele pode entrar nos cofres do Grêmio. É muito difícil, e a gente espera que o Grêmio tenha sorte com o Thiaguinho, com o Gabriel Meck, ou alguma outra linha, mas me parece que é por aí, para que o Grêmio possa cumprir essa linha de orçamento. Senão, vai ser complicado fechar a conta no final do ano. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.